A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero hoje externar um pouquinho da palavra de Deus a você que está me ouvindo e quero agradecer também por cada vídeo que você tem assistido, que você tem ouvido aqui conosco, não somente comigo, mas com outros homens e mulheres de Deus que também se entregam para falar deste Evangelho. Eu quero falar hoje com cada um de vocês uma verdade que está na Bíblia e que acredito eu vai te edificar e vai te ajudar, porque a Bíblia, ela edifica. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para transformar cada um de nós, para nos direcionar. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 12. Nós vamos rodear aqui esta palavra abençoada até o versículo de número 15. Peço desculpa também aí pelos pigarrozinhos, que estou numa época que agora que minha garganta ela sofre um pouquinho. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, depois de ter se consumado, gera morte. Irmãos, eu quero hoje estar aqui falando com vocês sobre este Evangelho a respeito da tentação. A tentação é algo que todos nós passamos, é algo que todos nós possuímos. Ninguém aqui na Terra está ileso da tentação. Todos possuímos tentações. Alguns são tentados a comer um pedaço de sobremesa a mais, ou um pedaço de carne a mais no almoço. Alguns são tentados a uma viagem que não deve fazer, a uma roupa que não deve usar, a uma forma de falar e de brincar que não lhe deve. Mas os seus sentidos, as suas emoções o pedem, o exigem, buscam de si mesmo querer fazer, falar, comer, vestir ou praticar alguma coisa cuja lei de Deus já lhe informa que não pode. Todos nós somos tentados por alguma coisa e esta é uma verdade que devemos aceitar. E aceitar por quê? Porque quando nós identificamos onde estamos fracos, onde estamos errados, conseguimos encontrar a solução. Quando eu encontro o problema, eu logo consigo enxergar a solução. Enquanto eu não vejo que o problema existe, eu vou achar que tudo está normal, não há necessidade de mudança. Se não há necessidade de mudança, porque não é um problema, e se não é um problema, não se precisa de solução. Mas quando eu começo a enxergar o problema e a reconhecer que este problema é mau, logo eu entendo que se precisa de mudança, entendendo que precisa de mudança, eu busco soluções. Eu quero convidar você a não ser hipócrita consigo mesmo, a não se fazer de inocente. Que palavra dura, não, é uma realidade. Enxergue-se, encontre em si as coisas que não estão boas, que esta palavra, que este Evangelho diz que não é bom, não é legal, não é louvável para a sua vida. Entendendo isso, você vai entender o que diz a Bíblia. Quando ela usa em 1 Coríntios 11, versículo 28, o apóstolo Paulo dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
Ele está dizendo que eu tenho o poder de enxergar em mim, de encontrar em mim tudo o que eu preciso mudar. Ele está me informando que eu não preciso ser julgado, que eu não preciso de revelações sobre quem eu sou. Ele está me dizendo, a Bíblia está me informando que eu tenho o poder de enxergar quem eu sou e onde eu estou errado. Por isso que também este mesmo livro, versículos à frente, vai dizer que se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. Haverá um tribunal diante de Cristo, haverá um juízo, onde você vai ser julgado, onde você pode até ser condenado à segunda morte, que é o lago de fogo, à eternidade do castigo, entregue aos ímpios, ao diabo e a todos os anjos caídos e a gentes que se esquecem de Deus, que é o lago de fogo. E você pode ficar livre disso apenas examinando a si mesmo. Apenas reconhecendo onde você está errado. Apenas entendendo os seus erros e recomeçando. Cristo te chama para vencer, para ser vitorioso. E você precisa reconhecer onde você está errado, que não passe a vergonha no tribunal de Cristo. Entendendo agora onde estão seus erros, você vai logo começar a encontrar a solução. Solução esta que vai transformar a sua vida. Porque a partir do momento em que você entende os erros que existem em você, você também vai entender o que diz a Bíblia. Quando fores tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, se Deus não se pode ser tomado pelo mal, Ele também não pratica o mal. De maneira nenhuma Deus vai colocar na sua vida algo que te destrua, algo que venha fazer você cair, algo que venha tornar você fraco, vulnerável a Satanás, para que ele faça de você palhaço, para que ele faça de você escravo. De maneira nenhuma, se Deus não aceita o mal e o mal não habita nele, ele não pratica o mal, então ele não lança o mal sobre ninguém. Deus não coloca mal sobre a vida de ninguém. O mal que vem a você é onde está o versículo seguinte a esse texto que te declara: todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É algo que você deseja. É um pecado que está em você e não é culpa de Deus. É uma maldição hereditária que existe no seu corpo. E de onde veio isso, pastor? No princípio de tudo, a queda do primeiro homem que tornou toda a terra amaldiçoada. Adão. E este mal está em você. Esta natureza que deseja o pecado, que deseja se esconder de Deus, que deseja se deliciar dos frutos proibidos do mundo, das paixões negadas por Deus, provém do primeiro homem caído, que ao cair viu que a queda não é boa. Por que não é boa? Porque segue o texto seguinte que diz que o pecado, uma vez, quer dizer, a cobiça, uma vez gerada, ela dá luz ao pecado e o pecado gera morte. Adão se tornou mortal e sentiu a dor do que é morrer. E de que viver num corpo mortal que deseja o pecado, que quer o pecado, que almeja coisas que vai lhe fazer mal. Entendendo isso, você vai enxergar o que disse Paulo em Romanos no seu capítulo 7. Quem me livrará do corpo desta morte? E que morte é essa? O que ele explica antes. Aquilo que quero eu não faço, mas o que não quero é o que tenho feito. E quando faço aquilo que não quero, que entende os meus sentidos que não devo, mas o faço, vejo dentro de mim uma outra lei, além daquela que tenho por conhecimento, mas que não pratico quando quero. A lei do pecado,
que o pecado está dentro de mim. E agora já não sou eu que faço, mas o pecado que em mim opera. Paulo não está dizendo que ele é inocente. Houve uma parcialidade de sua decisão. Ele se deixou na fraqueza. Mas não era uma fraqueza em que ele tinha consciência de que ele podia. A consciência dele sabia, lhe revelava que Deus não agrada, que Deus não quer. Ele não estava liberal para aquilo, mas o seu corpo, contra a sua própria vontade, deseja, almeja, anseia, pensa, imagina, e muitas das vezes o domina e ele se vê caído. E é o seu caso. E Paulo vem dizendo ali, ele está estabelecendo para nós uma coisa: não desista, lute pela consciência que está em você, que é a de Cristo, que está te dizendo: não é por aí, não faça assim, não viva desse jeito. Tenhais a mente de Cristo. Entendeu que é tentado? Então aqui agora entra a solução. Crie limites. Crie agora separações na sua vida. Crie limites em coisas e na sua vida. Há coisas que eu preciso me limitar a fazer. Muitas das vezes o nosso celular nos desvia de Deus, então limite o seu celular em sua vida. Ponha limites. Meu celular vai servir para isso e para aquilo. Para isso aqui não serve. Porque isso aqui, quando eu começo a fazer, eu caminho para outros lugares. Eu caminho para outras coisas e eu peco, eu caio. Se o seu WhatsApp está te fazendo pecar, limite o seu WhatsApp. Se o seu Facebook, o seu Instagram, o seu TikTok, o seu Twitter, seu Messenger, seu Skype, seu e-mail, limite, separa-o, se possível, arranca da sua vida, imponha limite, imponha separação às coisas que estão te separando de Deus. Deus tem que ser a prioridade, tem que ser a importância, tem que ser o foco da sua vida em tudo. Buscai primeiro o reino de Deus. Se é o seu computador, coloca limite. Você precisa colocar limite no seu computador, limite no seu celular, no seu tablet. Você precisa colocar limite na sua televisão. Porque muitos estão assistindo filmes obscenos, não só pornográficos, não que já são errados, a vida da porneia, mas há muitos filmes que chamam para induzir, para ilustrar, para fazer a sua mente projetar a pornografia, por mais que o filme em si não o mostra, mas ela está induzindo, ela está ilustrando para que você seja tomado pela pornografia. Cristo não quer que você se deixe dominar do maligno. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tudo que te separa de Deus hoje, meu irmão, entenda que isso é tentação. E observe que no texto a figura do diabo não está ali, está dizendo que está em você. O diabo, ele conhece apenas o que te tenta e coloca diante de você, para que, vendo a sua tentação, estando diante de você, você se sinta fraco e caia. Mas então Deus está te fazendo entender, enxergou que é a sua tentação, se afaste, tira da tua vida, porque todas as vezes que colocar Satanás diante de você aquilo que você deseja, você já está como uma muralha resistente. Você não cai, não abraça. Então enxergue que o mal existe em você e faça de tudo para tirá-lo da sua vida. Que Deus te abençoe. Medite nesta palavra, tá? Eu quero orar pela tua vida e onde você estiver agora e quando você estiver vendo este vídeo, não sei quando, depois de ser postado, mas se você crer, Deus vai te ouvir quando você começar a orar aí comigo. Eterno Deus, eu te apresento vidas, Senhor, que como eu são frágeis e que o seu corpo, a sua mente, muitas das vezes se desvia, se corrompe e deseja o pecado.
E eu quero te pedir, Pai, por tua misericórdia em Cristo Jesus, onde esta vida estiver, liberta ele, transforma ele. Remove, Senhor, do seu interior, da sua estrutura, o pecado, a maldição, a força que o engana, que o enfraquece, e permita-o, ó Deus, enxergar que a desistência não é o caminho. Abre-lhe os olhos, tira as vendas que colocou Satanás, este intruso, para enganar esta vida e o agravo dos seus ouvidos. Permita que ele enxergue, que ele tenha liberdade de enxergar para decidir realmente e não ser dominado como um escravo. Liberta esta vida onde estiver. Em nome de Jesus. Amém.